muita gente me perguntou de novo e eu vou repetir para vocês. Até mandei isso para algumas pessoas de São Paulo ontem e as respostas que eu tive eu não posso nem pronunciar no vídeo. As pessoas me confirmaram novamente, para resumir para vocês o que eu posso dizer, que não tem absolutamente nada disso rolando, que não foi combinado absolutamente nada. E as mesmas coisas que eu falei há 2 vídeos atrás, a pessoa fala assim, pô, Zanqueto, mas daí os seus vídeos ficam repetitivos. O que que vocês querem que eu faça se todo dia alguém vai e fala que o Diniz está acertado com o São Paulo de novo? Que eu esqueço o assunto? Eu tenho que responder para as pessoas que me perguntam e apuro de novo. Vai que mudou alguma coisa, como todo mundo fala, o futebol é dinâmico, as coisas acontecem. Todo dia tem uma informação nova, todo dia vocês veem, a gente vem e comenta algumas coisas, todos os dias surge um tema novo. Então, como eu estou aqui com vocês todos os dias, eu às vezes vou ser repetitivo porque se me perguntam, e não é uma informação antiga, uma informação que o Nicola parece que falou no Donos da Bola. O Donos da Bola fez uma publicação nas redes sociais deles, fez um monte de, fez um auê, fez um grande fuzuê, e as pessoas me perguntaram: tem alguma coisa com o Diniz? Mudou alguma coisa? Consegue apurar para gente? Então tá aí a resposta para vocês de novo. Não tem acerto com o Diniz, pelo menos em todas as fontes que eu perguntei. Fontes, Zanquete, você perguntou para o CT ou para o Morumbi? Porque agora é assim, né? Agora as pessoas falam assim, mas será que no CT eles não estão falando uma coisa e no Morumbi estão falando outra? Então eu vou responder para vocês. Perguntei para a gente do CT e perguntei para a gente do Morumbi. A resposta foi a mesma. Então não tem diferença nisso. Se vai acontecer o Diniz aparecer no São Paulo quando se o Zubeldia cair, a gente vai tirar a dúvida depois. Mas as informações da minha apuração sobre o assunto são que não procede essa informação. Tranquilo? Nem vou meter esse assunto, mas eu não vou deixar, não vou me furtar de comentar para vocês sobre o que está rolando e sobre as dúvidas que o pessoal me pede. Falando sobre treinador também, ontem a gente divulgou a informação de que o Hernan Crespo, que foi nosso técnico, tinha sido campeão asiático com a OAIN, se eu não me engano, acho que é esse o time dele. Estava sem clube fazia algum tempo, desde que ele tinha caído. Depois que ele foi campeão, ele teve uma queda brutal com o time dele. O time dele deu uma despencada, muito parecida até com a história do São Paulo. Claro que ele não foi campeão continental com o São Paulo, seria outro peso, mas ele foi campeão paulista, depois teve um descenso e depois ele acabou caindo e chegou o sênior no São Paulo. O Crespo está aí sempre nas listas de São Paulinos, muita gente pede ele ainda. Eu particularmente gosto muito do Crespo, pelo jeito que ele treinou São Paulo, pelo respeito que ele tem com a instituição, pela forma carinhosa com que ele falou sempre depois. As pessoas falam assim, pô, mas teve um processo na ação na FIFA. O processo que ele teve na ação na FIFA, só para explicar para vocês, que também não gerou nenhum problema para o São Paulo. Ele questionava que ele, depois da demissão dele, ele tinha direito a um X de valor lá. O São Paulo disse que ele tinha direito a Y. Ele entrou com uma ação na FIFA dizendo que gostaria de receber aquele X. A FIFA disse para ele: não, Crespo, você tem direito a receber Y. E aí, quando repercutiram que o São Paulo, que a FIFA determinou que o São Paulo pagasse o Crespo, sim, a FIFA determinou que o São Paulo pagasse o preço, o valor Y, que era aquele que o próprio São Paulo entendia ser correto, e assim aconteceu. O São Paulo parcelou aquele valor e deu tudo certo. O Crespo, na verdade, achou que ele tinha direito a mais e no final das contas não tinha. Então não gerou problema nenhum, não teve estresse nenhum, a relação com eles é boa, não tem problema com o Crespo, não há uma relação ruim, negativa. Claro que não cai bem quando você faz uma ação, você faz um processo, mas tem que saber separar o mundo do futebol, você tem que saber ser profissional. Senão você não se relaciona com mais ninguém no final das contas, porque um dia você está aqui, o próprio Diniz, você falou assim: ah, o Luciano brigou com o Diniz e agora estão falando que o Diniz vem, ou que ele ia para o Cruzeiro. Os caras já estavam com as pazes feitas, já estava tudo certo. A gente que às vezes pega uma pilha muito grande, pega um, um, um ar, um ranço muito grande, mas no final das contas os caras são profissionais, eles estão ali para desenvolver o futebol, eles estão ali para fazer as coisas deles mesmo, e é assim que funciona. Não adianta a gente ficar entrando em embates profundos com relação às coisas. Claro que tem algumas pessoas que você não vai aceitar, você não vai fazer questão do cara estar no clube, não faz nenhum sentido. Mas no cômputo geral, nesse caso do Crespo, não tinha nada. E tá, Zanqueta, e aí, o que tem a ver o lance do Crespo? O Botafogo, o Textor, está diretamente envolvido negociando com o Hernan Crespo para que ele vire técnico do Botafogo nessa temporada. Lembrando que o Botafogo está sem técnico desde dezembro de 2024, quando o Arthur Jorge voltou do Mundial de Clubes e falou que não ficaria mais no Botafogo. O Botafogo vai completar
2 meses sem treinador e tem uma chance grande, pelo que eu fiquei sabendo, uma propensão bacana dele fechar com o Botafogo. Eu não vou torcer para o sucesso do Crespo no Botafogo, porque daí eu estou torcendo contra o São Paulo, porque o Botafogo é um concorrente no Campeonato Brasileiro, do qual o Botafogo é campeão, e também da Libertadores, do qual também é campeão. Mas, eu não vou dizer para vocês que eu vou torcer contra o Crespo. Se tiver que torcer igual foi ano passado pelo Botafogo contra o Palmeiras, eu vou torcer pelo Botafogo contra o Palmeiras com certeza. Caso o São Paulo não tenha competência de chegar nessas competições e disputar os títulos como aconteceu no ano passado. É uma alternativa, você pode ter certeza que se tivesse Abel Ferreira e Crespo, eu ia torcer para o Crespo. Não tenha dúvida nenhuma que ia fazer isso. Eu também não desgosto do Crespo, como eu falei. Acho um nome interessante para São Paulo. E para o São Paulo, Zanqueta? Para o São Paulo, eu tenho mais reticência sobre vestiário. Para o Crespo comandar o São Paulo, a diretoria do São Paulo tinha que ser muito mão firme. Tinha que ter um braço muito firme dentro do vestiário e não tem. Então não casa. No Botafogo, eu não sei exatamente como funciona, mas me parece que o pessoal do Botafogo tem um outro tipo de gestão de vestiário. Neste caso, talvez o Crespo dê certo. No São Paulo, sem uma gestão mão firme dentro do vestiário, do jeito que as coisas acontecem, que os jogadores têm muita autonomia e os jogadores acabam tendo muita força dentro do bastidor de vestiário, eu não acho que funciona. Como não funcionou lá atrás, também não acho que vai funcionar agora. Tá aí a minha opinião sobre o assunto Hernan Crespo no São Paulo, que é uma pena, porque de novo acho que ele tecnicamente ele é muito melhor do que o Zubeldia. Acho que ele arma times estrategicamente falando muito fortes. Ele tem um conceito de jogo que me agrada demais, apesar dele não ter tido tão bons resultados. Vocês veem que o vestiário dele se perde depois de um tempo, principalmente depois de conquistas, eles baixam muito. Não é só no São Paulo. Isso aconteceu também lá nos Emirados Árabes, onde ele foi campeão continental, surpreendentemente derrubando times como o do Jorge Jesus, que vinha ganhando de todo mundo. Ele derrubou o time do Jesus lá e outras equipes. Foi muito bem o Hernan Crespo, mas depois despencou. É isso sobre a informação do técnico. Mais um golinho de café aqui, que hoje eu tô com a garganta seca, tá brabo?